Começa agora mais um episódio do programa Plano Sequência. Hoje vamos falar do filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do grande diretor Glauber Rocha. Porque esses rituais exigem realmente várias repetições, quer dizer, você passa por esse processo de desmistificação, lhe obriga a refazer os caminhos todos, as veredas do sertão. Se você briga com a sua valentia, eu brigo na sua sombra. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, um filme de Glauber Rocha. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. Boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Meu nome é Antônio das Motas, pra espanto da covardia e desgraça da tua sorte. Agora vai ter o duelo do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você me chamou, já matou mais Quem mata o irmão é jogado no fundo do mar. Melhor direção no Festival de Cannes de 1969. Você já pensou no que está me pedindo? Assim é a vida. Deus escrevendo certo, por linhas tortas. This punches you in the face, you see, and wakes you up. It's Restaurado. fresh, it's new. Polêmico, impactante, bárbaro. E para falar desta obra absolutamente genial, está aqui comigo o meu estimado amigo e grande ator, aliás, excepcional ator, Otton Bastos. Otton, primeiro, muito obrigado por você ter vindo. Beleza, muito obrigado. Eu acho, sabe, a estima que eu tenho por você. Admiro não só você como pessoa, mas como ator também, você sabe disso. Igualmente. Já conversamos muito em bastidores a respeito da profissão e a respeito do que, da honra que nós temos que ter carregando as malas que nós carregamos. Eu queria relembrar uma grande figura da nossa profissão, que foi o Pascoal Carlos Magno. Como é que você conheceu o Pascoal Carlos Magno? Ninguém se lembra mais do Pascoal, ninguém sabe quem Verdade, foi esse homem. É importante falar uma das dele. coisas mais importantes dentro desse país, culturalmente. Era um homem que fez a escola, o teatro do estudante, ele fez a casa do estudante, ele fez tudo em prol da cultura desse país e educação. E ele fez da casa dele um teatrinho, ele morava, da garagem ele fez um teatrinho de 80 e 100 lugares e lançou mais de 40 autores nacionais dentro dessa escola. Viajou pela Europa, viajou depois, isso é um outro capítulo. Mas aí eu fui levado lá. Aí o Pascoal me chamou, me recebeu muito bem, muito gentil, Robert Cham. Porque ele morava lá, né, Otton? Ele morava na casa. Ele morava na casa. É. Então ele me recebeu de Robert Cham, assim, sentado na cadeira, meio de balanço, e começou a perguntar: você faz o quê? Eu digo: eu estudo. Mas eu estudo o quê? Eu digo: eu estou fazendo científico, que eu quero fazer odontologia. Oh, meu filho. Você queria ser dentista, Eu né? queria ser odontologia, meu filho. Quero fazer odontologia, não sei mais o que e tal. Gosto muito. Ele disse assim: mas para que você veio aqui? Eu disse: Pascoal, eu não sei por que eu vim. Eu vim porque esse rapaz me trouxe, dizendo que o irmão dele trabalha aqui. Ah, sim. Então, e eu nunca tive vocação para teatro, nem tenho intenção nenhuma de teatro. Eu tenho apenas curiosidade de ir assistir. Fui assistir os espetáculos que você produziu lá no Teatro Fênix. Ele disse: ah, você foi. Então, muito bem. Então, deixa eu ver, eu olhei assim, eu gostei do seu tipo porque você foi honesto, você não falou que veio aqui para ser ator, que queria brilhar, que não sei mais o que você disse que não tem intenção nenhuma, mas que você tem uma curiosidade sobre teatro, como é que faz teatro e tal. Então, disse assim, sobe ali, você conhece aquela parte linha, alta, aquela parte a parte mais altinha, parece um palquinho, e sobe ali, ande da esquerda para a direita, dizendo: as rodas rodam pelas ruas da cidade. Eu, baiano, né, nordestino, eu digo assim: as rodas rodam pelas ruas. Não, meu filho, não, isso não, meu é, filho. Isso não é projeção de voz teatral, isso é falar
natural, não, mas tem que ser as rodas rodam pelas ruas da cidade. E eu disse, bom, então, Pascoal, eu vou tentar fazer, eu não sei, as rodas rodam pelas ruas da cidade. Ah, tá bom, olha, eu quero dizer para você o seguinte, já está fechado, não tem mais vaga nenhuma, já foram encerradas as inscrições. Agora eu vou dizer o seguinte, você fica como ouvinte, você vem, fica como ouvinte. A pessoa que sair, você entra no lugar dele, tá bem? Eu digo isso porque você foi honesto comigo. Então, eu digo, tá bom, eu fiquei. E aí, Vereza, minha vida mudou. Mudou porque eu comecei a me interessar pelo teatro e tinha uma coisa linda que o Pascoal fazia. Você começava primeiro pelo bastidor. Você não ia entrar, não chegava a entrar no palco imediatamente. Não, você ia aprender como faz um cenário, como se usa a sonoplastia, como se usa a iluminação, como se monta um cenário. Eu fiquei mais ou menos 1 ano fazendo isso para aprender a ter o conhecimento a biografia, do bastidor, né? a geografia e o conhecimento do bastidor. Claro. Né? E aí quando eu entrasse em cena, eu já sabia a luz, sabia onde é que estava, a sonoplastia e tudo. Isso foi, para mim, foi um grande achado, e que foi o que me levou realmente a gostar ainda mais do teatro. Foi isso com ele. E depois aí eu fui ficando, fiquei 3 anos com ele, viajei para a Europa com ele, ele levou um grupo para a Europa. Depois ele fez um trabalho fantástico no Rio São Francisco. Isso é fantástico. Esse é um depoimento histórico teu. Ele ia com um barco, né? Um barco enorme, descendo o Rio São Francisco, e em cada cidadezinha que ele chegava, o barco parava, aí descia um caminhão com um palcozinho para fazer dança, para fazer música e para fazer teatro. Você participou de 2 filmes absolutamente geniais da história nossa, do cinema do país. Onde você fazia o Corisco, Deus o Diabo na Terra do Sol, e depois você fez o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. No Corisco tem uma história genial que o nosso querido e estimado Deus o tenha Glauber, ele queria fazer um flashback do Corisco. Aí você, com muita humildade, chegou para ele e disse, espera aí, ao invés de fazer um flashback, o Corisco narra a história, não foi isso? Conta pra gente, Otto. Eu estava saindo da minha pensão e vi um jipe parado e um cara todo cabeludo, cheio de poeira, e batia de porta em porta, dizendo, Otto Bastos! Aí o cara dizia, aqui não mora nenhum Otto Bastos, ia para outra porta, Otto Bastos! Aí o cara, aqui não tem nenhum Otto Bastos não, mano. Aí quando eu vi estou saindo da pensão onde eu morava, eu olho assim, Glauber, rapaz, eu estou esperando você tem que embarcar comigo amanhã para ir para Monte Santo, para fazer o filme. Eu disse, Glauber, peraí, eu estou ensaiando, eu não posso ir para o Monte Santo, eu não posso largar o ensaio do teatro, eu estou fazendo black tie para inaugurar o teatro. Vamos lá falar com o João Augusto, que era o diretor. João Augusto, você conheceu, o João Augusto Azevedo. Aí fomos lá e conversamos. Ele disse assim, toma o roteiro, eu quero você vai embarcar comigo amanhã. Eu disse, está bem, vamos primeiro conversar com o João Augusto. Aí eu fui lá conversar com o João Augusto, ele explicou, porque o rapaz que ia fazer não pode mais fazer, eu estou no meio do filme, não posso mais parar o filme, senão como é que vai ser, prejuízo. Aí o João disse assim, quanto tempo você ficaria com o Otto? Ele disse assim, 15 dias. Quer saber de uma coisa? Eu compro o contrato dele. Ele disse assim, eu compro, eu alugo, eu alugo o Otto, né? 15 dias. E aí, disse assim, esse aqui é para produção vai ajudar a produção de vocês, para vocês fazerem o black tie, para acabar a construção, não sei mais o que e tal. Eu compro o contrato, eu compro. E comprou meu passe. É a primeira vez na história do teatro que eu vi alguém comprar um passe do outro para fazer outra coisa. E aí eu li o roteiro. Quando eu li o roteiro, fiquei apaixonado pelo roteiro. Incrível, né, o roteiro, né? Era fantástico o roteiro. Aí o que me atrapalhava muito
era que flashback, eu acho que flashback sempre atrapalha. Flashback, aí você vai, volta, Como nós estávamos fazendo muitos trabalhos, leituras de peças, a Sociedade Teatro dos Novos fazia leitura de peças nas universidades de Salvador sobre Brecht. Então nós líamos as peças, depois discutíamos as peças, tínhamos um debate sobre as peças que nós estávamos falando, e o porquê do Brecht, a razão do pensamento, aquela coisa toda. E aí eu disse, Glauber, desculpa eu dar uma opinião, mas eu acho o seguinte, para que você faz flashback? Ele disse assim, não, porque tem que encontrar o... Não precisa, André. Se eu contar para você como foi que eu encontrei o Lampião, você vai aceitar, não vai? Então, diz assim, o Corisco passa a contar a história. Pô, cara... Ele conta a história de como ele encontrou, como é que foi a situação, como foi o encontro dele, e não sei o que, amizade, por que ele saiu do bando, não sei mais o que. Pô, que tal, barato, né? Cara. Então, você cria um personagem que está narrando a história. Ele vai narrar a história. Claro. Você tem a primeira parte do filme, que é com Deus e o vaqueiro. Agora você vai ter na segunda parte, o cangaceiro contando por outra visão do filme. E aí a gente vai fazendo isso. Aí que eu digo a você, Tereza, a grandeza e a genialidade do Glauber. A generosidade dele, um homem que está fazendo pela primeira vez, um rapaz com 23 anos, fazendo pela primeira vez o seu filme, o seu grande filme, o seu lançamento de filme como diretor, ele aceitar uma mudança dessa dentro da obra dele. Humilde, né? Humilde. Ele ficou fascinado, quer dizer, aí eu conto, não sei mais o que, você vem, faz a coisa brechtianamente, eu estou contando. Aí quando ele chegou lá em Monte Santo, ele disse assim, olha, está tudo mudado, viu, gente? Aí o Walter Lima Júnior disse, o quê? Está mudado. Não tem mais... Flashback? Não tem flashback, um flashback. O Otto vai fazer... O Corisco vai contar a história, vai narrar, e usa a câmera conforme a narração dele. Você está falando do Lampião, eu boto só num olho dele. Pô, que barato, cara. Então, isso que ficou muito, muito bonito no Glauber, eu sempre digo, gente, o filme do Glauber... Não sou eu, não é Ioná, não é ninguém. O filme do Glauber é o Glauber, de ter aceitado, de ter feito isso com essa né, com essa delicadeza toda de ir buscar o que poderia ser feito com os personagens. Otto, esse teu depoimento é histórico, realmente, porque mostra um outro lado do Glauber, né? A humildade do cara, né? Ele não era só aquele rompante, ele tinha humildade, porque ele podia chegar para você e dizer, não, Otto, não, eu quero flashback, né? Agora, tanto ele gostou do teu trabalho, obviamente, que ele te chamou para um outro grande filme que você participou, que é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que o Santo Guerreiro é o nosso querido São Jorge, na verdade. Exato, São Jorge. Você tem alguma cena... Ele diz que é o seguinte, né? E como ele mesmo dizia, ele dizia assim, inicialmente, o dragão é o Antônio das Mortes, o São Jorge é o cangaceiro, né? Que veio para a cidade, vai para a cidade para defender tudo, para acabar com aquela coisa toda. Com o passar do tempo, você vai vendo que o grande dragão é o latifúndio. Latifúndio, é. É o grande dragão. E o São Jorge passa a ser o professor. Porque você fazia. Ele tira as armas do Coirana e vai com o Antônio das Mortes no final para destruir tudo, para acabar com a empáfia e acabar com o poder do cego. O cego é o poder, né? Totalmente. E aí o que acontece? Vem o São Jorge, o Mário Guzmão no cavalo, e para matar o poder, né? É lindo, cara, é lindo. Quer dizer, todos os ingredientes o Glauber tinha no filme. Tinha religião, tinha poesia. É lindo. É o último filme dele? Hein? É o último dele? Não. Ele fez depois? Esse acho que foi depois do Deus e o Diabo. Tanto que ainda tem uma continuação do Antônio das Mortes, uma continuação de Cangaceiro, do Coirana, que vai... E depois ele passou para fazer os outros filmes mais políticos.
Otto, nós separamos algumas cenas que você sugeriu e você permite que a gente possa mostrar agora para o público? Claro, claro. Doutor, há muito tempo que eu estou procurando um lugar para ficar. Agora eu vou ficar do lado de lá, bem junto da Santa. Eu já estou entendendo quem são os inimigos. Você vê, né? Que cena incrível, sem corte, né? Plano sequência, né? Plano sequência, o nome do programa. Não, essa cena que você vê no filme, que tem uma luta aqui do Coirana com Antônio das Mortes, que bota um lenço na boca, um nó aqui, um nó aí, e fica a luta de fato. O Glauber, essa cena, ele tinha pensado em fazer no final do Corisco com o Antônio das Mortes, naquele vale que eles estavam, né? Então, eu falei com o Glauber, pelo amor de Deus, né? É ridículo o Maurício brigar comigo com um lenço na boca, um armário, ele é um armário, um armário, 1,92 m, 93 daquela altura, daquele corpo, com uma mesinha de cabeceira, que era eu, né? Baixinho, para poder brigar com aquele homem. Ia ficar uma coisa ridícula. Aí ele mudou e usou no Coirana aqui. E ele fez aquele final que é lindo, ele atirando... Agora, Otto, você com os dois trabalhos, você ganhou vários prêmios como ator, né? Pô, eu ganhei, mas é... Não, mas é importante, a história é isso. Eu ganhei com Corisco, eu tive prêmios, tive uma coisa injusta que eu acho, né? Que todo mundo esperava que desse o Saci pro Deus e Diabo e pro Glauber, não, e não, foi dado por A Ilha, um filme... Ah, não deram para ele, não? Não deram nada para Caramba, não deram pro Glauber nada? Nada, nem para Glauber, nem para mim, nem para Geraldo, para ninguém. Só fomos ganhar prêmios internacional e não sei mais o que tal. O Glauber se tornou uma pessoa fundamental no cinema brasileiro, né? Mundial, né? Mundial. Então foi. Do Dragão também aconteceu a mesma coisa. O Glauber, acho que ganhou o Festival de Cannes. Festival de Cannes, né? O Brasil tem pelo menos 10 diretores de grande qualidade, jovens, que vão fazer excelentes filmes, e eu não me considero chefe do cinema novo. Acho isso um absurdo e uma facilidade, até mesmo irresponsável das pessoas que me colocam esse título. Às vezes até mesmo para agredir diretamente outros diretores que são meus amigos. Eu não aceito isso de forma nenhuma. E era uma alegria sempre quando a gente se encontrava. Eu disse que ia contar um segredo para você. Pois não. Se você reparar bem, eu no filme... Você teve a figura dele. Eu estou fazendo a figura dele. Você está com a figura dele. Eu estou fazendo... Cabelo encaracolado. Cabelo encaracolado, barba, camisa aberta. Como ele era. Como ele era e como ele andava. Aí eu ficava olhando para o Glauber assim, eu vou fazer o professor Glauber. E comecei a fazer o professor, o jeito dele de falar, a gente pega o essencial, não é? Imitando toda hora. Mas aquela coisa, aquela ironia do Glauber, o personagem, ele atiça o tempo todo, era como o Glauber fazia, ele atiçava você para você entrar em polêmica com ele, né? Ele sempre fazia isso, atiçava. Não é que ele tivesse com raiva de você, depois que você acabava da discussão com ele te abraçava... Foi legal. Era a estratégia, né? Era a estratégia dele de provocar as pessoas, ele provocava dessa maneira. Então, ele era. E aí eu fui pegando o jeito dele desde o início, na primeira cena, quando eu digo... a independência foi feita em 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil em que ano foi? 1822. E aí vai, que eu falo com os alunos, que é aí aquela ideia de que não tem escola. Não tem escola, você faz a escola aonde for possível. Onde for, né? Onde der, né? Aonde der. Otto,
O professor, no filme, que tipo, além do simbolismo do São Jorge, que tipo de ligação que ele fazia? Eu acho que o professor era uma consciência. A consciência, né? Porque ele estava em todos os lugares e conduzia, inclusive, as coisas, os momentos. Ele conduzia a morte do coronel, ele conduzia a morte do Carvana. Ele estava sempre por perto. Por mais que ele fosse... O Carvana seria o delegado, seria o poder, né, como delegado, e ele como o homem da cidade, o culto da cidade, o poeta, o que estava preparando as coisas. Tanto que, por mais que depois dessa briga aí, quando o Carvana é assassinado, ele faz questão de carregar o corpo do Carvana até um local onde que pudesse deixar o corpo do Carvana, e não deixar o corpo do Carvana ali no meio da cidade. Ele arrasta por longo caminho, carregando o Carvana como se fosse o grande amigo dele. O que eu acho lindo é Maurício, que é um matador mesmo, né? Você vê o afeto que ele tem quando... Então. Isso é que é lindo. O afeto que ele tem pelo professor, que ele chega a trazer o professor, porque ele traz o professor bêbado das ruas, do meio da estrada, ele fica bêbado e aí vai pelo meio da estrada para sumir. Ele vai buscar o professor justamente para o professor tomar uma atitude e acabar e ajudá-lo a destruir o poderio da cidade, o latifúndio da cidade. O latifúndio era o dragão, né? É o que era o Joffre, né? Era o Joffre, cego, né? Era o cego. O cego era o poder que ele mandava em todo mundo, que ele podia mandar em todo mundo, que ele dizia assim: eu não quero a ajuda de Antônio das Mortes, eu não quero nada, não, eu sou o poder. E aí o Antônio das Mortes vai aos poucos, assim, você vai ver o poder daqui a pouco. Vamos ver outra cena, Otton? Podemos ver. Coronel, está chegando a hora. Agora a cidade vai começar a enxergar. Quem está falando é um homem que nunca derramou sangue de ninguém, mas que agora está disposto a derramar o sangue dele para vingar a metade desse sertão injustiçado. É conforme as palavras da Bíblia: olho por olho e dente por dente. Muito bom, né? É lindo, incrível, né? Cara. O Glauber tinha as ideias louquíssimas, né? Você vê essa praça que estava aí, ele queria, no sonho dele, ele queria botar o chão todo vermelho por causa do sangue, né? Que foi derramado ali. Mas custava caro. E esse cara ia ter que fazer uma outra produção para poder fazer isso, né? Mas o sonho dele era botar o chão todo vermelho do sangue que foi derramado no sertão. O sertão inteiro. Essa locação foi onde, Otton? Milagres. Milagres. Que é uma cidade... Você conheceu, sei lá? Não. É uma cidade... Eu não sei como consegue sobreviver, porque é uma cidade que quase não tem vegetação, é toda de pedra. Foi onde rodaram os fuzis? Não, né? Não sei se foi Milagre. Eu sei que o Dragão foi feito lá e depois, mais tarde, o Walter Salles passou pela cidade fazendo o Central do Brasil, né? Passou também... Passou lá, né? Passou nesse trecho aí. Eu acho que isso aqui é lindo do Glauber. Você vê como ele joga, né? O poder sempre diz as mesmas coisas, você já reparou? Não, era uma igreja, né? O contrato com a igreja, né? O contrato, você vê que ele fala como se tivesse o dono de tudo, sabe tudo, não tem ninguém que saiba mais do que ele. É impressionante, E o que eu acho lindo é que diz assim: não, Antônio, você luta com a sua valentia, eu luto na sua sombra, né? Bonito, né? Que é uma loucura, né? Tanto o Deus e o Diabo e o Dragão levou o quê? 2 meses, 3 meses de filmagem? Não. Por exemplo, eu fiz... O Corisco. Todo o Corisco eu fiz em 15 dias. Para voltar para o teatro. Para poder voltar para o teatro. Poder voltar para o teatro eu fiz em 15 dias. Só que quando eu cheguei no teatro eu estava todo Corisco.
Calma, você não está no sertão. Você está numa favela. Voltou de corisco, né? Voltei de corisco. Para poder tirar o corisco de dentro foi muito legal. Muito né? intenso. E o Dragão, você filmou quanto tempo? Filmamos 40 dias, às 45 direto dias. Lá, né? Direto nessa cidade. Direto lá. Tem uma coisa linda do Maurício. Você vê que esse homem que era fantástico. Eu faço questão de contar. Claro. É o seguinte... Nós morávamos nessa cidade, que era uma cidade de pedras, uma cidade, não sei, seca, coisa terrível. Uma dificuldade, as pessoas tinham dificuldade. E tinha um armazém de secos e molhados. Né? Você lembra aquele tipo de seco e molhado? Vendia tudo. Vendia tudo. E nós ficávamos muito tristes quando nós estávamos almoçando, ou jantando, ou comendo, e as crianças ficavam na janela olhando a gente comer, né? Caramba! Era um negócio que deixava a gente muito... O Glauber não sabia o que dizer, eu não sei o que fazer, gente, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não posso dar comida para ficava olhando, né? Eles ficavam olhando a gente comer, esperando que se talvez sobrasse alguma coisa para eles poderem pegar. Era uma cidade muito... Pobre, né? Pobre mesmo. E tem uma cena do Maurício que é antológica, né? Tinha um cesto de pão em cima do balcão. E um dia o Maurício estava bebendo ou tomando, não sei o que ele estava tomando, mas ele estava encostado na parede. Quando ele encostava na parede, parecia que ele era mais alto que a parede, né? Então, você conhecia bem ele, né? Conhecia. Uma pessoa fortíssima. E ele estava parado, conversando com a gente, falando de jogo, falando de corrida de cavalo, que ele adorava corrida de cavalo, eu frequentei muito jockey, então nós ficávamos conversando muito, falando sobre os cavalos da nossa época. E aí entraram 2 crianças ou 3 crianças para comprar pão. E aí o dono do bar, dono dos secos e molhados, disse assim, não vai pegar pão não, manda seu pai vir aqui que ele está devendo e ele tem que pagar. Rapaz, você não acredita, Maurício estava parado, ele saiu que nem uma fera, pegou o cesta de pão, tirou de cima do balcão, botou no chão, leve quanto vocês quiserem. Depois eu pago isso. E o cara ficou calado, não falou nada. Maravilha. É lindo isso, né? Lindo, rapaz. Isso é uma coisa que ficou dentro da gente, como o Maurício era bom. Sim. Era uma pessoa boa. Essa figura enorme. Matador, diz assim, essa mão já matou mais de 100 pessoas, eu não sei mais o quê. Mas ele era esse cara, ele era uma criança, uma criança. Ele botou e disse, tira quanto você quiser, toma aí, toma nota aí que eu vou pagar. Depois eu pago. Maravilha. E aí as crianças pegaram os saquinhos de pão, levaram para cá. E obrigado, seu moço, obrigado, seu moço, obrigado, seu moço. Falaram, né? Falaram, obrigado, seu moço, obrigado, seu moço, obrigado, seu moço. Caramba. E nós todos parados ouvindo assim. Aí, fomos lá, abraçamos ele. Abraçaram ele? Claro, abraçamos. Assim, o Glauber estava perto, não, né? O Glauber soube depois, soube, com os olhos cheios d'água, né? Porque ele adorava o Maurício, né? Ele ficou com os olhos cheios d'água e disse, não, vamos pagar. Esse é o famoso bang bang de Jean Fort, né? Maravilha. Quer dizer, você tem... Maravilha.
Não, a cidade. Por isso você vê, tem aquele chão todo, ele queria pintar todo de vermelho, né? Por causa das mortes. Não, e de onde é que vocês estão atirando? A igreja está aqui, cara. A igreja como pano de fundo, né? E a gente está atirando para frente. Incrível, cara. A igreja aqui, né? A igreja está ali, a igreja está vendo tudo, né? Você teria mais alguma coisa que você gostaria de falar, Otto? Não, a câmera é tua, o microfone é teu, a luz, tudo é teu. Não, eu fico muito feliz quando acontece um evento assim como esse, de você ser convidado para falar sobre um trabalho, sobre a carreira, né? Porque as pessoas talvez nem saibam o que a gente já fez, ou como fez, ou o tempo que foi levado de tudo isso. A nossa vida está toda sendo carregada nisso, né? Como eu digo, a vida é uma grande viagem, mas não me importa chegar, me importa ir adiante. O caminho, né? Hein? É o caminho, né? É o caminho, mas eu não tenho preocupação em chegar, eu tenho preocupação em ir mais adiante. Ir adiante, né? É isso que eu tenho. Apesar de ter todo esse tempo, de ter essa bagagem, mas eu fico olhando às vezes e digo, porra, eu já fiz isso, né? E quem é que sabe que eu já fiz isso tudo, né? Tem uma história linda do Eduardo Galeano, que ele conta que quando um grupo uruguaio foi a Madrid para fazer depois de tanto tempo, que o Lorca era proibido de ser levado, né? Um grupo uruguaio foi e levou a Sapateira Prodigiosa, né? Então, quando acabou o espetáculo, a cortina fechou, quando ela abriu, o público parado, só assim. Sapateira, né? Batendo no chão. E aí os atores todos parados, agradecendo, mas não sabia porque tudo aquilo, né? E aí fechou a cortina, quando abriu de novo, o público se levantou e aplaudiu. E aí depois a atriz principal do grupo foi saber a razão. É que quando eles estavam batendo assim, era o seguinte, eles estavam dizendo, desperta, Lorca, você ainda está vivo. Que lindo, rapaz. Lindo isso, né? Verde que te quero ver. Que lindo, assim, cara. Desperta, porque você, né, ainda está vivo. E aí eu, uma vez, quando eu estava fazendo uma palestra sobre sobre o São Bernardo, eu disse para a plateia, quer dizer, eu vou aqui vou plagiar o Galeano, e eu espero que vocês, quando acabar o filme São Bernardo, vocês batam com os pés no chão e digam, né, Graciliano, desperta, você ainda está vivo. Poxa, Otto, muito obrigado. O microfone está aqui, as câmeras. Muito obrigado. Você eu agradeço. Dá uma sugestão para os jovens atores. Meu filho, só existe uma coisa, é trabalhar. Como diz o Fernando Pessoa, trabalhar é trabalhar-se. Ou como diz o Mário de Andrade, ele diz assim, viva o enquanto você puder, a vida é para você ser vivida, esqueça a posteridade. É um momento de luz, né? Você poder conversar com um colega, além do talento, culto, né? Que é o que seria necessário para a nova geração, né, Otto? É claro. Ler um pouco, um pouco mais, né? Estudar. Não pense em fama, não pense nisso. Né? Você não sabe quanto tempo ainda você tem de vida. Mas o importante é, como diz o outro, se o passado ligar para você, não atenda. Ele não tem nada, nenhuma novidade para dizer para você. Muito bom. Então, chegamos agora ao final de mais um programa, Plano Sequência, e conversamos muito, né, bastante, com muita emoção, com o Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro do Glauber. E o meu estimado amigo e belíssimo ator, Otto Bastos. Até o próximo programa.